E esta mensagem eu creio que é algo que Deus vai impactar sua vida nesta nossa primeira parte desta mensagem. E o tema, a força divina no meio da fraqueza. Nesta primeira parte, vamos estar falando sobre esta força divina que todos nós almejamos, esperamos. Mas esta força ela vem de encontro a uma situação ou a situações que você esteja enfrentando. Esta força divina ela só vai vir quando estamos passando por situações extremas, por dificuldades. Aí descobrimos uma força. Esta força em nós interior, ao qual Deus Supremo, Deus Poderoso, Ele vem e nos faz com que vençamos qualquer situação complicada, difícil, porque existe uma força e essa força é de Deus. Então, amados, amadas, esta reflexão poderosa, ela é alinhada com a sabedoria bíblica, onde os momentos de dificuldade, muitas vezes chamadas de fornalha da aflição, não servem para nos destruir, mas para revelar a força que Deus colocou dentro de nós. E, mais importante, para nos fazer depender da força dele. Quando nós falamos de dificuldades, pensamos até, será que é a comida que está faltando, é aquele boleto que eu tenho que pagar, é aquele problema com meu cônjuge, é meus filhos, é o desemprego. Então nós começamos a enumerar as dificuldades. Mas olhamos aqui ao primas da palavra, pelo este prisma, e vemos pessoas de Deus que se submeteram a situações extremas. Lembra de Daniel, quando ele foi colocado ali naquela fornalha? Interessante que ali foi uma situação extrema, porque era necessário para que o nome do Senhor fosse exaltado. E ali ele não negou. Tudo bem, bora lá, vamos lá, pode aumentar o fogo aí, aumenta o fogo, que eu creio nesta força, eu creio na força divina, em meio às situações, em meio a tudo, o meu Deus, ele vai me dar bom êxito. O meu Deus vai me fazer andar em lugares altos. Então, através desta força, a Bíblia ensina que é quando nos sentimos fracos, a força de Deus se manifesta com maior intensidade, tornando-nos fortes. Lembra lá do apóstolo Paulo, ele falando lá em 2 aos Coríntios, eu quero abrir aqui esse texto, que é um texto muito rico, é um texto que desvenda e que revela e que nos traz este entendimento, porque a palavra de Deus, ela mesma se explica, não precisa que a gente rodear, sabe? Mas a palavra de Deus, ela mesma se explica. 2 Coríntios, no capítulo 12, versículo 9 e o versículo 10, diz o quê? E aqui esse texto, né, da palavra de Deus para a nossa vida, e com certeza, eu não há dúvidas que Deus, ele vai falar ao teu coração nesta manhã, porque a palavra de Deus, ela tem poder para mudar quaisquer situação. Não sei, meu amado, minha amada, o drama, a luta que você está enfrentando, mas Deus é fiel. Deus é bom. E aqui, 2 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9 e 10, disse-me
a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Versículo 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então eu sou forte. E aqui, meu irmão, eu estou falando nada mais, nada menos do que o apóstolo Paulo, que ele tinha esta credencial para falar, ele tinha autoridade para falar, porque a coisa mais linda que há é de você ouvir alguém que vivenciou aquilo ali. Vivenciou. Quando você começa a escutar os pregadores que dizem assim, porque eu vi na internet, porque eu vi o cara fazendo assim, porque isso, eu quero ver você testificar do que eu vi, que eu orei, aquela pessoa foi curada, eu orei, aquela situação mudou, eu estava numa luta, numa prova, clamei a Deus e ele veio, uma força excomunal e mudou o cenário, ele mudou a cena. Então nós temos que ter esta vivência, queridos. Vivermos a palavra, não pegar carona no que Deus fez na vida dos outros, mas você vê verdadeiramente que há uma ação de Deus, uma força divina agindo na tua vida. Isso é real, isso é notório. E esse texto aqui, ele nos mostra que Deus ele age com intensidade quando nós nos sentimos fracos. O apóstolo Paulo, ele não tinha cartão de banco, não tinha conta poupança, não tinha cartão de crédito, né? Ele não tinha uma estrutura financeira boa, ele andava, era um andarilho, pregava a palavra, falava do amor de Cristo. Interessante que as suas cartas de alegria, que tem aqui, as suas cartas de alegria, ele escreveu, sabe aonde? Diz aonde foi, meu filhinho, minha filhinha. Ele escreveu no presídio, ele estava preso, ele dizia, gente, se anime aí, viu, ei, se fortaleçam, Jesus está com vocês aí, ei, levanta. Ele dizia isso, meu irmão, ele estava preso, olha só que experiência fenomenal do apóstolo Paulo, e nós vemos aqui este poder. E por ele ser apóstolo aos gentios, homem de Deus, e existia ali um espinho na carne. Muitos dizem, o que é este espinho? É um espinho mesmo? Não, é algo que tinha, que ele sentia, que ele dependia de Deus. Pronto, acabou. Existia algo que quando aquela ali doía, ele dizia, ai, eu dependo de Deus. Porque tem muita gente, sabe? Porque quando tudo está bem, ele esquece de Deus. Quando tudo está legal, ele se esquece de Deus. Existem pessoas em dois momentos na vida cristã. Quando está tudo ruim, quando está tudo bom. Quando está tudo bom, tem férias, né? Renumeradas, férias, não lembra de Deus, a oração é negligente, é aquela pessoa que não tem, sabe, aquele vínculo, aquele acesso direto com Deus. Só quando tá tudo travado, tudo difícil, Deus me socorre, né? Então, a essas pessoas assim, por isso que o apóstolo, ele tinha este espinho. Quem sabe você também tem um espinho, tem algo na sua vida que faz com que você clame a Deus. Entenda bem, existem situações que elas sempre vão perdurar na nossa vida, vão existir na nossa vida. Para quê, Valdemir Costa? Para quê, irmão Valdemir Costa? Para que você se lembre de Deus e que você precisa desta força divina no meio da fraqueza, no meio das dificuldades, no meio das tsunamis. Você vai precisar desta força divina para poder, né, verdadeiramente passar por situações, enfrentar as situações e lá na frente você fazer o quê? Cantar o hino da vitória.
Então é isso, né? É isso que Deus ele promove na vida daqueles que creem na sua palavra, na vida daqueles que confiam, né? Que acreditam no seu agir e no seu poder, meu irmão. Não há dúvidas que Deus ele executa quando nós cremos, quando nós confiamos. É tanto que o apóstolo, quando ele fala aquele texto de Romanos, no capítulo 8, que eu acho um texto lindíssimo, a partir do versículo 31, o apóstolo cheio de Deus, ele nos mostra, meu querido, se nós pudéssemos entender esta realidade, se nós pudéssemos filtrar tudo isso, o que é uma verdadeira vida cristã, Valdemir Costa. Porque quando está tudo ruim, tudo travado, nós pensamos até assim, Deus me abandonou, Deus desistiu de mim, né? Mas tudo acontece para que você seja fortalecido, esteja apto a estar buscando de Deus. Eu já contei aqui esse testemunho quando comecei aqui na rádio há 22 anos. Meu trabalho aqui era um trabalho evangelístico, lidava com pessoas opressas, pessoas enfermas, pessoas que pediam oração, situações terríveis, e eu mergulhava nestas situações e eu, sinceramente aqui, sem medo de errar, todos os programas, quando eu iniciei aqui na rádio, eu saí daqui febril, porque era muita coisa, eu não estava sabendo lidar com aquilo ali. Eu precisava de um treinamento de Deus, a lidar com os problemas. E aí começamos a fazer o trabalho social, ver pessoas com câncer, pessoas com AVC, situações terríveis de pessoas de morrerem nos meus braços, pessoas enfermas, de morrerem nos meus braços, de orar por uma pessoa de manhã e esta pessoa morrer à tarde, de nós chegarmos na casa de alguém e essa pessoa gritar, irmão, pastor, ora para esta luta acabar, que eu não estou aguentando. E ali nós orávamos de manhã e aquela pessoa morria de tarde. Eu enfrentei várias situações para que hoje eu me moldasse, sabe? Não dizer que eu fiquei, eita, Valdemir Costa agora é tampa, é desenrolado. Não, meu irmão. Foi para mostrar que há uma força em nós e a força de Deus. E por você ser de Deus, ser crente, sapatinho de fogo, o que você imaginar, isso não vai impedir de vir problemas, de vir dificuldades. E aqui o apóstolo ele fala sobre isso no capítulo 8 de Romanos, a partir do versículo 31, que diremos, pois, acerca destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como não nos dará também com ele todas estas coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, a espada, como está escrito: por amor de ti somos entregues ao matadouro o dia todo. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Está aqui, amados, esse texto
que nos mostra claramente esta grande verdade. Esse texto que nos mostra e que nos traz esta lição. A força divina no meio da fraqueza. Existe uma força. Existe, meu amado, minha amada, um comando na tua vida. Esse comando se chama Deus. O Espírito Santo de Deus. A qual Jesus disse, olha, eu vou ao Pai. Mas não se preocupem, vocês não ficarão órfãos. Eu enviarei o Espírito Santo, o Consolador. Olha só, amados, amadas, que expressão. Então, o Espírito Santo se move em você. O Espírito Santo de Deus está aí com você. Basta você crer, basta você confiar, basta você buscar, basta você ter esta compreensão, a saber que Deus está no controle da tua vida. Amém? Receba esta primeira parte desta mensagem. Daqui a pouquinho vou vir com a segunda parte. Olha, é um texto riquíssimo e vai estar disponível aqui no nosso canal do YouTube, tá bom? Se você quer ouvir estas mensagens, nos procura, se inscreva lá no canal, dá um like nos vídeos. Também você já toca no sineco de notificações. Para quê? Todos os dias, às 18 horas, nós temos vídeos novos lá no nosso canal, mensagens maravilhosas de Deus para a tua vida, tá bom? Só é procurar Valdemir Costa PB. Valdemir Costa PB é o nosso canal do YouTube, tá bom? Então, Deus te abençoe. Daqui a pouquinho eu volto com a segunda parte e a parte final desta mensagem. Que Deus te abençoe.